Fala, meus amados queridos do PSM, aqui vos fala o seu amigo Pedro Simão, trazendo mais um resumo das meditações que são enviadas pelo Pastor Jorge de segunda a sexta-feira. E no resumo de hoje, nós vamos falar sobre as meditações que foram enviadas dos dias 22 ao dia 26 de julho do ano de 2019. Vamos lá, queridos? Começando segunda-feira, dia 22 de julho, o pastor Jorge utilizou o trecho que está em Êxodo capítulo 12, verso 28, que diz o seguinte: E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E o pastor Jorge utilizou o seguinte título para essa meditação: Sejamos obedientes aos nossos líderes. Porque entendemos, queridos, que aquele povo, eles eram obedientes a Moisés e Arão, que eram os seus líderes. E nós acreditamos, queridos, que quando nós somos obedientes às nossas lideranças, aos nossos líderes, principalmente espirituais, isso atrai sobre as nossas vidas a bênção de Deus. Porque obedecendo a esses homens, de uma forma indireta, digamos assim, nós estamos obedecendo ao próprio Deus. Está dando para os irmãos entenderem? E, lógico, o pastor Jorge falou que nós não estamos falando aqui de ordens absurdas, mas de ordens que estejam dentro da normalidade, com certeza devem ser obedecidas. Você quer a bênção de Deus sobre a tua vida? Então obedeça às suas lideranças, ainda que você não concorde com uma coisa ou outra, mas obedeça, que Deus tem bênção para a tua vida. Foi isso que nós aprendemos com o pastor Jorge na segunda-feira, dia 22. E na terça-feira, dia 23, o pastor Jorge utilizou ainda o mesmo trecho que está em Êxodo 12, 28. Mas o título utilizado foi o seguinte: Líderes com intimidade com Deus. Porque, como nós dissemos, como o pastor Jorge trouxe na meditação de segunda-feira, aquele povo, de Israel, eles eram obedientes a Moisés e Arão. Mas por quê, queridos? Uma das coisas que fazia com que aquele povo obedecesse a Moisés e Arão é que eles entendiam, eles percebiam que Moisés e Arão eram homens que tinham intimidade com Deus. E nós entendemos, queridos, que para um liderado ou para os liderados fica mais fácil, fica mais cômodo, fica até mais tranquilo obedecer a uma liderança que nós percebemos que tem intimidade, que busca uma comunhão com Deus. Porque entendemos que as decisões tomadas por esses líderes são, na grande maioria das vezes, dirigidas, orientadas, conduzidas por quem? Pelo próprio Deus. Porque esses homens, eles buscam essa intimidade com Deus. Tá bom, queridos? Então, é importante para os líderes demonstrar, digamos assim, para o seu povo a sua intimidade, a sua comunhão com Deus, deixar bem claro para os seus liderados que eles buscam, antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, a direção e a orientação de Deus. Porque é extremamente importante que o líder ele tenha intimidade, comunhão com Deus e automaticamente tenha a sua direção e a sua orientação em cada decisão. Tá bom, queridos? Foi isso que nós aprendemos com o pastor Jorge na terça-feira, dia 23. E na quarta-feira, dia 24, ainda utilizando o Êxodo capítulo 12, verso 28, o pastor Jorge utilizou o seguinte título: Líderes investindo tempo com Deus. Olha só que coisa legal, queridos, porque, como já falamos, o povo de Israel era obediente a Moisés e Arão. Por quê, queridos? Um dos motivos era que eles percebiam na vida de Moisés e Arão uma preocupação em buscar a Deus, uma preocupação em buscar a orientação de Deus, até mesmo para cada decisão, para cada atitude a ser tomada, e isso faz com que aqueles que são liderados se sintam mais tranquilos com relação à sua liderança, quando eles percebem que a sua liderança busca uma comunhão, busca uma orientação de Deus antes de tomar qualquer atitude. E na quarta-feira, o pastor Jorge utilizou o título, Líderes investindo tempo
com Deus. Por quê, queridos? Porque nós entendemos que para você buscar a comunhão com Deus, você buscar a orientação de Deus, para você buscar a Deus verdadeiramente, isso exige de nós, demanda de nós o quê? Tempo. Você está entendendo? E nós muitas vezes, nós como líderes, muitas vezes cometemos esse pecado. Nós nos envolvemos tanto com a obra de Deus, nós nos envolvemos com tantas coisas, com tantos afazeres, com tantos compromissos, com tantos eventos, que nós acabamos caindo naquilo que nós costumamos chamar de ativismo. E muitas vezes, por conta desse ativismo, nós relaxamos o nosso tempo com Deus. Tá bom, queridos? Uma coisa muito importante, não confunda a obra de Deus com Deus. Gastar tempo na obra de Deus também é importante, extremamente importante, mas gastar tempo com Deus é mais importante ainda. Até porque dessa forma, gastando tempo com Deus, Deus vai estar ministrando ao coração dessa liderança as orientações, vai estar ministrando a essa liderança a sua direção. Tá bom, queridos? Então, por isso é importantíssimo que o líder ou que os líderes invistam tempo com Deus. Foi isso que nós aprendemos com o pastor Jorge Reis na quarta-feira, dia 24. E na quinta-feira, dia 25, ainda utilizando o Êxodo capítulo 12, verso 28, o pastor Jorge utilizou o seguinte título: Envolvidos com a obra de Deus e com o Deus da obra. E aqui o pastor Jorge Reis, ele fez questão, queridos, de afirmar um pouco do que ele falou na quarta-feira. Ou seja, o líder, ele precisa, com certeza absoluta, estar envolvido, dedicado à obra de Deus, mas não pode, por causa disso, relaxar o seu tempo com Deus. Ele precisa estar envolvido principalmente com Deus. Ou seja, não adianta estar envolvido com a obra de Deus se não estiver envolvido com o Deus da obra. Foi mais ou menos isso que o pastor Jorge Reis tentou passar na quinta-feira e ensinar pra gente. Tá bom, queridos? Porque, mais uma vez, não confunda a obra de Deus com Deus. Estar envolvido com a obra de Deus não significa necessariamente estar envolvido com o Deus da obra. Precisamos gastar tempo com a obra de Deus, mas também gastar tempo com o Deus da obra. Foi isso que o pastor Jorge passou para a gente na quinta-feira, no dia 25, e encerrando essa série de mensagens dessa semana, dia 26, sexta-feira, o pastor Jorge passou a utilizar Êxodo capítulo 12, verso 31, que diz o seguinte: Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Êxodo capítulo 12, verso 31. Pastor Jorge colocou o seguinte título nessa meditação: A promessa que ele fez se cumprirá, e não há quem possa impedir. Queridos do PSM, aqui nós vemos, na verdade o povo estava passando ali, o Egito estava enfrentando a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, e diante disso, o faraó chamou Moisés e Arão e disse: olha só, vão embora daqui, você e todo esse povo. Então aquele mesmo faraó que antes afirmava categoricamente que o povo não ia sair, que não ia permitir a saída do povo, esse mesmo faraó chama Moisés e Arão e manda que eles vão embora o mais rápido possível. Ou seja, aquele mesmo faraó que não permitia, agora estava falando para Moisés: vai embora. Estava expulsando praticamente o povo dali. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Foi o que o pastor Jorge ministrou para nós na sexta-feira, que quando Deus faz uma promessa, queridos, não há quem possa impedir. Faraó se achava poderoso, soberano, porque ele era o rei do Egito, não é assim? Só que não tem ninguém que tenha poder acima do poder do nosso Deus. Então, meu amado, se Deus te fez uma promessa, pode aguardar.
porque não há nada e nem ninguém que possa impedir que a promessa dele se cumpra na minha e na sua vida. Foi isso que o pastor Jorge ministrou para a gente na sexta-feira, dia 26, melhor dizendo, de julho, e assim nós encerramos mais uma semana. Mas eu quero convidar você para nós orarmos. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais uma semana de lições, de ensinamentos, mais uma semana de um aprendizado maravilhoso através da meditação da Tua Palavra. Nós te agradecemos e te pedimos, ajuda-nos não só a assimilarmos cada ensinamento, mas, acima de tudo, principalmente, colocarmos em prática nas nossas vidas tudo que aprendemos contigo, em nome de Jesus. Amém, meus amados. E mais uma vez, lembrando aos queridos, você quer receber também as meditações do PSM no seu celular? É simples, envie uma mensagem para esse número que está aparecendo aí, que nós vamos cadastrar você e você vai passar a fazer parte da nossa família. Amém? Deus abençoe a sua vida.